Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos para um videozinho de reação. Exatamente, reação. A gente tá aqui com esse corte do Desce a Letra Show, Chavoso da USP, né? Conta como virou monarquista na adolescência. Eu achei bastante intrigante esse vídeo aqui. Recentemente a gente fez uma live reagindo ao... Tava junto lá o comunista Barbudinho, o Ian Neves, o Chavoso da USP e o gordinho que rouba lanche cuzão. Rouba lanche cuzão. Então, a gente tancou ali quase 2 horas reagindo a um corte, eles debatendo sobre o fascismo na sociedade brasileira e me mandaram esse vídeo aqui. Eu preferi fazer em vídeo, que ele é mais curtinho, pode ficar mais compacto, facilita para quem quiser assistir rapidinho, né? Então vamos ver como é que basicamente o Chavoso da USP se tornou monarquista. Eu nasci no ano 2000, né? Então vários acontecimentos assim históricos foram coincidindo com o meu crescimento. Cara, eu paro de pensar que eu tenho a mesma idade do Chavoso da USP. Eu também nasci nos anos 2000. Será que eu tô com medo de me identificar demais com a história dele pela faixa etária, vamos ver. Né? Por exemplo, junho de 2013 foi uma coisa que marcou muito a minha trajetória política, digamos assim. Eu tinha 13 anos quando aconteceu as manifestações de junho de 2013, que, para quem não lembra, né, começou aqui em São Paulo contra o aumento da passagem. Sim. Naquela época o Haddad era o prefeito. Não, é só pelos 20 centavos, lembra? Sim. Lembra disso aí? E o Alckmin era o governador, né? E eles iam aumentar as passagens aqui dos transportes, e aí começaram as manifestações do MPL, o Movimento Passe Livre, que todo ano faz manifestação até hoje, né, contra o aumento das passagens, e pelo Passe Livre, tarifa zero. E aí começou assim, que depois o bagulho foi crescendo, a polícia foi reprimindo, a população foi se indignando com aquela repressão da polícia, foi colando mais gente, daqui a pouco se tornou uma manifestação até contra a violência policial, foi se espalhando para as periferias, para outras cidades, para outros estados, foi um bagulho gigantesco que realmente parou o Brasil, que o pessoal falava que o gigante acordou. Claro que a gente sabe que depois teve desdobramentos lamentáveis, mas... Cara, isso aqui realmente foi muito presente, acho que foi o primeiro contato com política que eu também tive. Se você é mais jovem, tá aí. É que tem uma, né? Que nasceu nos anos 2000, atualmente tá nessa sinuca de bico, né? Ou quem é mais velho fala assim, ó o moleque aí, ó a criança. Ou tem uma galera agora que é mais jovem e já vê com coisa de velho. Mas, nesse período, se você nasceu mais ou menos nessa faixa etária, você sabe que antes disso não existia política no Brasil. Não tinha debate político no Brasil. Tipo, a oposição era o José Serra, tá entendendo? Então, assim, não existia quem se interessasse por política nessa época. Então, o Brasil era futebol, cervejinha, carnaval, Copa. Acabou, era só isso. Não tinha discussão. Nenhuma questão parecia interessante. O negócio até então era dar hate no Restart, no Justin Bieber. E a discussão era o fala muito, Dunga burro. Era só isso que existia no Brasil. Era pânico na TV, ódio a boy band e só. Então realmente foi um marco muito importante, principalmente para a geração que estava se formando ali. E eu lembro que foi o primeiro contato com política que eu tive. Isso me levou a outros caminhos também. Eu não fiquei só na política, eu acabei me interessando por um debate muito forte na internet naquela época. Era tipo criacionistas versus evolucionistas, ateus contra cristãos. E aí nessa época eu era um jovem de 13 anos também, então eu ficava lá falando, nossa, eu preciso ter senso crítico. E aí eu era o otário influenciado pela ateia. Eu literalmente fui curtidor da página Rock Wins, que era pra xingar funkeiro, e curtidor da ateia, que era pra ateus contra cristãos. Então eu falei, não, agora eu vou ser ateu. E é engraçado como nesse período tinha um recorte social muito engraçado também. Eu nem entendi exatamente o que era catolicismo. Pra mim, católico não existia. Cristão era evangélico. Era o pastor com a cadeira de plástico falando da Bíblia. A Bíblia, porque a Bíblia... Aí a minha visão de catolicismo era a minha visão de cristianismo era terrível por conta dessa visão estereotipada. Ironicamente, existia um diálogo, né? Do mundo do rock versus funk com o ateuzinho versus o crentelho. Porque, via de regra,
O ateu gostava de rock, heavy metal, o satanismo, é isso aí, estética, edge, o shadow ou ouriço. Era meio tosca assim. E ao mesmo tempo, o funkeirinho é Deus que me deu e não sei o que. Então, para pra pensar que o funkeiro e o evangélico estavam junto contra a bolha roqueira ateia. Era um outro mundo, né, cara? Bastante engraçado você parar pra pensar o que se tornou a internet hoje. Outra coisa que eu também lembro que aconteceu em 2013 foi o Salve Geral. PCC falou que ninguém podia sair na rua um dia. Eu lembro até que foi cancelada as aulas porque todo mundo ficou com medo de sair, né, da cidade, na cidade, né, nesse dia do Salve Geral. Aí foi eu e mais 2 pra escola só. Aí ficou lá. Mas teve isso aí também. E olha que eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, hein? Fico imaginando como que foi a capital nesse dia. Eu acredito que surgiu como uma coisa fantástica, da população se rebelando contra o sistema, talvez pela primeira vez na história, a população brasileira como um todo, né? Enfim, e ver aquilo ali despertou aquela revolta dentro de mim, tá ligado? Eu vi aquilo pela internet, pela televisão... E não pude participar, né? Era muito novo, mas ver aquilo, parça, o pessoal tacando fogo, Sim. chutando a bomba na polícia de volta, subindo em cima do Congresso. Nossa, achei aquela foto lá fantástico. do... Cara, isso aí é uma coisa real, cara. Eu acho que isso mexeu com o imaginário do brasileiro, não só com a geração que eu integro. Porque, cara, você olha isso e eu não sei, cara, nunca mais conseguiu fazer algo nessa proporção. O mais próximo da invasão lá de Brasília foi agora, no passado, no 8 de janeiro. E olha a diferença, cara. Naquela época era a população toda unida contra uma ideia de sistema. O que era esse sistema? Ninguém sabia. Era qualquer um que tava no poder. Mas, cara, fizeram isso e feijoada. Ninguém respondeu a nada. Agora, o 8 de setembro, o 8 de janeiro já, né, tem toda essa questão. Não, porque são bandos e não sei o que. A população foi toda... Perdeu toda a sua capacidade de mobilização, né, cara? Isso realmente é muito imagético. Eu não sei se a gente vai conseguir em algum momento que não seja numa real mudança de regime fazer ações tão simbólicas e com tanto apelo popular quanto 2013, cara. O pessoal em cima do Congresso lá que eles fizeram. Louco, mano, achei aquilo ali fantástico. Eu era novão, tinha 13, como eu falei, e aquilo ali me despertou interesse pela política. Só que é o que eu falei, aquelas manifestações, por não ter uma organização, uma politização adequada, descambou para um lado zoado, que foi para a extrema-direita. Por quê? Se você pega uma população... A extrema-direita é foda, né? Porque, assim, quem ganhou ali foi o Centrão e o MBL. E, né? Enfim. Vou poupar comentários. Basicamente foi liberal e centrista que ganhou com as mobilizações que aconteceram ali, né? Derrubaram a Dilma, tudo. Agora, eu acho que o máximo de extrema-direita que pôde aparecer ali foram os neocons, que aí combou no mesmo período que está surgindo a alt-right americana. O Olavo serviu meio que como um tradutor oficial das teses ali, né? Não todas, porque as partes mais obscuras ficaram a cargo do Base de Viriato em 2018. Teve esses dois momentos. O tradutor da alt-right americana 1, Olavo de Carvalho, a islamização e não sei o que, essa coisa mais tosca, neocon. E aí teve o momento 2, que aí foi o Base de Viriato, que foi aceleracionismo, que foi o arquétipo da serpente, gatekeeper e toda essa questão. Definitivamente uma boa década para se viver, não? Revoltada contra o sistema, mas que nem sabe quem é o sistema, e que é conservadora, Sim. e que não foi politizada pela esquerda. Quando essa população se rebela e se radicaliza, ela vai se radicalizar para a direita, não para a esquerda. Sim. Porque a tendência é essa, tá ligado? Por isso que foi surgir esse movimento fascista no nosso país. Tá, só pode ser politizado se for pela esquerda. Se for politizado pela direita, aí não. Porque eu acho que a direita ela potencializou características que já eram inerentes do brasileiro e apresentou uma série de dogmáticas novas. Por exemplo, a direita neoconservadora, né? O liberal, que se diz conservador, ele conseguiu popularizar um discurso que eu achava que até hoje é tosco e tá caindo por terra. Mas ele conseguiu popularizar o conceito de Estado mínimo. Eles conseguiram requintar
tudo aquilo que destruiu o Brasil na década de 90 e trazer de novo. Foi uma capacidade incrível. O MBL, até o Terça Livre, essas coisas, endossavam essas porcaria. E conseguiram endossar. Ao mesmo tempo que louvavam o Enéas, né, cara? Os caras realmente não... Ninguém lia nada. Foda-se. Só o que vale é a estética. Então, assim, pra começar, que eu acho, assim, deveras ridículo chamar, literalmente, Alan dos Santos, Terça Livre, Olavo de Carvalho, MBL de fascista, né, cara? É uma ofensa ao fascismo. Mas tirando esses termos que a esquerda usa simplesmente para trazer carga emocional ao discurso, me incomoda bastante essa noção de que assim, a opinião do povo não importa, ela tinha que ser instruída e a verdade está retida aqui nessa panelinha que tem uma tese sobre a realidade que não encontra eco nela, mas ela é que tem a verdade. Cara, qual a chance, fela? Pessoas pedindo intervenção militar. Por quê? São pessoas, como eu falei, descrente do sistema, fala, esse sistema é uma merda, mas eu não sei quem é o sistema. Quem era o sistema na época? O PT. A Dilma, o Haddad, o Alckmin, o PSDB. Isso é o sistema, então eu sou contra eles, né? Surge o Bolsonaro, que é um cara de fora do sistema, entre muitíssimas aspas, muito pelo contrário, né? Mas se vendendo dessa forma, era um cara radical de direita, vinha com um discurso radicalizado, tá ligado? Tá tudo errado, nós vamos mudar tudo isso daí, a política tradicional é uma merda, tanto a direita tradicional, por exemplo, o PSDB e MDB, quanto a esquerda são uma merda, vamos combater ambos, e a população foi em cima. Não aconteceu isso comigo de ir pro lado do bolsonarismo ou da extrema direita, porém eu fui pra um lado tão zoado quanto, que dá até vergonha de falar isso, que eu me tornei monarquista. Olha aí! Cara, esse cara provavelmente era normal, cara. Pra pensar que ele, diferentemente de toda a esquerda, ele consegue fazer um diagnóstico minimamente normal do que aconteceu em 2013. O cara não distorce o passado, ele consegue ainda pensar como quando ele era um ser humano, antes de ser comunista, sacou? Ele consegue ter a visão do brasileiro médio, e não com a lente do comunista médio, que tudo, literalmente tudo, vai se reduzir às teorias que foram escritas há 150 anos atrás, e aí tudo tem que estar reduzido a ela, o materialismo, a luta de classe, não sei o quê. Não, ele consegue ter uma visão de qual que era o espírito geral do brasileiro, independente de classe. E ele tem os fenômenos do porquê que a direita se sobressaiu à esquerda nesse contexto. Até que tá interessante, eu quero entender qual que foi o raciocínio dele para virar monarquista. Porque por um momento, desconsiderem que ele é comunista hoje. Ele era só uma pessoa normal na época, vamos ver. Revelações, a cara dela. Mas é compreensível, tá ligado? Sim, é foda, é vergonhoso, mas é compreensível. E eu vou até explicar o que aconteceu, né? Eu tinha 14 anos na época, 14, 15, 13. Pô, o cara é literalmente comunista, mas tá com vergonha de ter sido monarquista? 14, 15. Por quê? Veio essa revolta contra o sistema. Eu falei, esse sistema é uma merda, preciso estudar e descobrir quem é o sistema. Então eu gostava muito de estudar. Comecei a pesquisar mais sobre política. E aí, mano, eu fui entender o quê? O sistema que a gente vive é a república, tá ligado? O sistema político. Sim. O sistema capitalista, o sistema econômico fica meio de fundo, a gente nem percebe. A gente só vê o quê? O sistema político é uma república. A república é essa bosta aí que não dá certo, tá ligado? É só corrupção, é um presidente pior que o outro, golpe atrás de golpe. Porra, nos últimos 100 anos, acho que foi 5 presidentes que terminaram o mandato, tá ligado? Caraca, ele foi monarquista mesmo, cara. Ele tá com a cartilha monarquista 2017 debaixo do braço, assim, ó. Bingo, tem que fazer. Falar que teve 6 constituições, falar dos vários golpes, falar que o Brasil tinha inflação baixa, falar que o Brasil tinha a segunda maior marinha do mundo. Vamos lá, qual que era o kit narrativas pra convencer alguém leigo a ser monarquista? Era Caraca, ele foi mesmo. Eleitos, todos os outros perderam o cargo, foi tirado, teve golpe, foi morto, Paraná, não sei o que, se matou. Então essa república a gente sabe que não presta. E aí, na minha cabeça extremamente limitada, qual que era a solução? É outro sistema que não seja república. Qual que era? A monarquia. É foda, porque o discurso monarquista, pra quem é raso, sim, ele convence, né? Convence, por quê? Você compara a república com a monarquia. Você fala, na monarquia, né, Dom Pedro, o Brasil era um país respeitado internacionalmente, tinha, sei lá, a maior marinha do mundo, era um país próximo. Acertei, hein, acertei. Caralho, ele era monarquista mesmo, cara. Pra ele mandar esse papo,
tá realmente monarquista década de 2010 intensivo aqui. E não sei o quê, e se você for ver hoje dos 10 países mais ricos do mundo, sei lá, 8 Nossa, são monarquias, tem essa, você vai tem ver, essa. Japão é monarquia, Canadá é monarquia. Aí você pensa, caralho, ó, Japão, Canadá, Inglaterra, não sei o que, são monarquias, tá ligado? Aí você, como eu falei, é um discurso muito raso, porque você não puxa a história pra ver como esses países se tornaram Sim, ricos. Não sim. foi porque são monarquias, foi porque eles escravizaram outros, outras pessoas. colonizaram e por aí vai. Mas naquele momento, com meus 13, 14 anos, a minha conclusão era de que Acho engraçado que ele continuou na mesma burrice. É isso que eu acho que é incrível. Porque assim, qual que é o caminho natural, assim, pra você ter um desenvolvimento do intelecto? Eu tô ficando meio assustado pela semelhança. A gente nasceu no esse aqui, cara, podia ser minha versão Alter, porque ele é pobre. Ele nasceu nos anos 2000, teve o estalo político em 2013 e foi monarquista. A partir do monarquismo, eu comungo das ideias dele. Porque eu também não sabia muito sobre política. Fui querer buscar mais. Primeiramente, eu já estava nos debates sobre cientificismo. A lógica científica me levou para o liberalismo econômico. Porque não, a economia é uma ciência, você reduz o Estado e pá, viu, deu tudo certo. Então você pedir mais Estado é você ser anticientífico na economia, tá entendendo? Tinha muito esse discurso nos meios libertários. A partir daí, eu, que até então estava progressista socialmente falando, união homoafetiva, aborto e não sei o quê, eu comecei a perceber que existiam fatores macroestruturais, sociais, coletivos, que essas liberdades individuais eram ruins se desregradas e incentivadas. E aí eu comecei a caminhar para o liberal conservadorismo. Liberal na economia, conservador nos costumes. Porque também já estava tendo uma cena política nesse sentido, o Olavo, Terça Livre, os neocons, né? E eu estava percebendo realmente a veracidade desse discurso. Só que é tudo muito simples. Você é realmente para pessoa que nunca pegou num livro, nunca estudou sobre a história do Brasil, nunca buscou entender nada sobre geopolítica. São fórmulas que já vêm quase que pré-prontas, inclusive estimuladas por países de fora, né? Então, nada assim melhor para os Estados Unidos do que desenhar uma esquerda pró-mercado e liberal nos costumes e desenhar uma direita que seja liberal na economia e conservadora nos costumes. No fim, a forma, o mecanismo de controle do país, que é as suas finanças, vão continuar ainda sendo capturadas pela nação imperialista, né? A questão é que o cara chegou no monarquismo e ao invés dele ter o bom senso de, olhar para a questão econômica, mas sobre um viés nacional, buscar ainda respeitar a sua identidade quanto brasileiro, entender o que é o Brasil real, as fórmulas que realmente necessitam ser revistas, as reformas essenciais para dignificar o trabalhador, para dignificar o pai de família afins, ele foi pro lado oposto. Ele caiu em outra teoria tão simplória e tosca quanto esse monarquismo de botequim. Ele caiu no comunismo. A tendência natural é que você, olhando para essa história e tendo orgulho dela, é que você busque conhecer mais intimamente a história do seu povo. E aí você começa a ver os grandes estadistas. E a partir desses grandes estadistas, você começa a perceber que as outras potências também tiveram estadistas, tiveram posições semelhantes. Protecionistas, de fomento à cultura, nacionalistas. Você vê que nenhum país desenvolvido fugiu dessa métrica. Desde o Japão, que é outra civilização, até a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a Alemanha. Todos tiveram esse período de ter estadistas que investiram na diplomacia, no protecionismo para o desenvolvimento econômico, para a industrialização. Célebres nomes da antropologia que falam da mais profunda alma do seu povo. Esse cara foi pro lado contrário. Ele foi pra negação do senso comum do brasileiro, da identidade brasileira, a negação do Estado brasileiro. E fez uma métrica de tudo relativizado à sua classe. E a sua classe, que já é um conceito deturpado pelo marxismo, que cria generalizações de classe, né? Então, assim, ele... Cara, não sei, me deu agora um lapso de que eu poderia ter ficado burro assim. Eu poderia, ter abdicado de estudar o material correto,
ter me enfurnado só naquela meia dúzia de livros marxistas que replicam só as mesmas teses e começar a crer piamente que o problema do Brasil é simplesmente o capitalismo. Como se fosse só isso o problema do Brasil. Que o problema do Brasil é de classe. Que uma teoria, que é o marxismo, está, assim, acima da própria realidade brasileira. Que a realidade brasileira está dentro dessa teoria. Que sequer foi gestada no Brasil. Cara, é meio triste o desfecho. Tipo, é bad ending, né? É um joguinho de rotas. Rotas positivas, você vira nacionalista. Rotas negativas, você continua liberal. Rotas extremamente negativas, você vira comunista. Você ameaçou sair da caixinha e acabou burro igual. Que eu tinha que ser monarquista, aí eu fui. Só que também foi na mesma época que eu tava começando a criar minha consciência de classe, de perceber que eu sou uma pessoa periférica. Perceber não, entender, né, o que isso significa. A consciência racial tava começando a despertar. Mas principalmente a questão da sexualidade. Foi nessa época também que eu tava descobrindo que eu era gay. E aí eu comecei a perceber que o movimento monarquista é um movimento absurdamente conservador, reacionário, tá ligado? Extremamente de direita, católico no nível Opus Dei, enfim. E aí eu comecei a olhar pra aquilo, um bando de velho branco, né? O príncipe não sei quem, Dom Bertrand da puta Você via que não pariu. tinha chance pra você ali. Parça, esses caras aí que eu quero me representando, não, tá ligado? Uns discursos super homofóbicos, falar não, porque é a favor da família tradicional, conservadora, pai, pum. Aí eu já comecei a perceber, mano, isso aí não é muito... Pô, ser favorável à família ser homofóbico? Literalmente, você defender simplesmente a base do Estado, que é a continuação do Estado, a perpetuidade dele, a prole, a família ser homofóbica, a galera tá esticando essa corda, né? Mas enfim, se for também, foda-se. A questão, que eu acho que aqui é as grandes diferenciações, primeiramente, não sou homossexo, ok? Eu sei que você tá comentando no chat. É realmente igualzinho o Thiago. Tá bom, boa piadola aí, viu? Mas, além dessa questão, o outro ponto que eu acho engraçado é que eu tive exatamente essa perspectiva de realidade quando eu fui nos primeiros eventos do monarquistas, né? Depois eu frequentei alguns eventos do IPCO. E o IPCO é um nível mais hard, mas você... Cara, é uma certa inconformidade. Eu até então não tinha me convertido ao catolicismo de forma prática. Eu já entendia que o catolicismo era a fé nacional. Era a religião que eu mais tinha predisposição. Mas quando eu via todo mundo de terno, a modéstia católica, toda aquela polpa. Cara, eu não vi em lugar assim. Eu sempre tive muito problema, principalmente na minha infância, porque tem uma parte da minha família que ela é rica e a outra que é pobre. E eu sempre convivi mais com a parte da minha família que é pobre. E eu sempre me senti desconfortável em ambientes aburguesados, ambientes ricos, que você se sente um peixe fora do aquário. E isso, desde quando você é criança, você cresce, você vê isso, conforme você vai trabalhando, principalmente em trabalhos de base, assim, que não tem um grande prestígio nem nada, você é visto como um cidadão de segunda classe, isso se mantém presente. Você vê o quão brutal é a divisão social no Brasil. Isso eu dou razão pra ele. E ali, eu só não tive esse estalo assim de... Tá aí, eu sou correto e o mundo está contra mim. Porque eu não acho que isso seja lógico. Eu já falei sobre isso no setor religioso. Mas é a grande questão. Eu acho que isso passa de um conformismo muito absurdo a ponto de ser irracional. No sentido de que eu sou assim. Se as coisas não são igual a mim e não forem iguais a mim, o resto tá errado. Em nenhum momento houve um diagnóstico para pensar se a sua situação também não precisa ser reformada, se você também não precisa mudar. É o grande problema da favelização que eu vejo. O Brasil tem essa coisa de assim, não, respeita a favela. Mas calma aí, por que a favela não pode ter um raciocínio de falar, cara, será que esse jeito que eu vivo é o melhor? Pra mim, pro meu futuro, pra minha família, pras pessoas que vivem ao meu redor? Será que eu não devia mudar? Será que a situação aqui também não devia mudar? Por que todo mundo tem que aceitar como você é? Que cai na mesma questão da busca pela fé. E aí eu acho que a questão ideológica também cai aqui, que é o que fez ele fugir.
quando você vai buscar uma religião, eu vejo muita gente que fala assim, não, eu saí da religião lá porque eles não aceitavam isso, aquilo. Ué, você tá buscando Deus e tá esperando que Deus aceite as suas posturas? Não teria que ser você que, ao aderir a uma fé e acreditando que ela é a verdadeira, se subordina a Deus, que é superior a você? Não seria você que teria que corrigir a sua moral e os seus comportamentos? Tem gente que faz o contrário, que fala assim, não, Deus tem que me aceitar como eu sou. Hierarquicamente você tá acima de Deus? Que porra é essa? Não faz sentido nenhum. A mesma coisa acontece com ideologias políticas. Em dado momento, você é jovem, você tem erros, você tem que ter melhoramentos. E a sua saída política é obrigar todo mundo a ter que te aceitar até os seus pontos baixos? Será que em nenhum momento você tem que mudar? Você tem que evoluir? Pra mim não faz sentido alguém que não pense dessa forma. Essa mentalidade comodista pra mim é extremamente irracional. Não tem sentido nenhum. Mas, aí vem a questão. O ambiente monarquista realmente afasta muita gente assim. Porque é um ambiente extremamente aburguesado. Digo isso porque já frequentei bastante e em alguma medida ainda frequento. Se fosse por aquilo ali, eu tinha debandado. A questão é que eu caminhei para o nacionalismo. E uma coisa que mudou drasticamente minha perspectiva e que foi o elo de ligação do meu monarquismo que me levou ao nacionalismo foi o patrianovismo. Quando você olha para o passado e encontra um baita intelectual como Arlindo Veiga dos Santos, você olha a origem dele, é uma origem humilde. A mãe cuidava de empregada doméstica. O pai era cozinheiro de escola. Por conta disso ele conseguiu ter estudos. Você olha a realidade dele saindo de Itu para ir cursar uma faculdade. E ali ele aprende, ele aprofunda o seu senso de brasilidade. E você observa o catolicismo popular do Brasil. O catolicismo real. Não esse catolicismo a modéstia católica. Pega meu charuto e o meu suspensório aqui. Catolicismo. Não, isso aí não é catolicismo, meu irmão. Catolicismo real é folia de reis, é as procissões populares. Isso é catolicismo, isso é brasilidade. Agora, realmente, se eu for naquele catolicismo de Ítalo Marcinho, de Bernardo Kister, aí é um negócio extremamente elitizado. É a modéstia que as vestes no total passam de R$1.000. Um pobre não vai ter isso. Modéstia pra mim é a camiseta simples, a calça, um sapatinho simples e você mostra respeito dentro das suas condições a Deus. Isso é modéstia. Agora essa bobajada que você vê, essa estética católica desses centros ditos tradicionalistas, pra mim isso é besterol puro e só afasta as pessoas. Quando eu vi na biografia do Arlindo Veiga dos Santos, que inclusive tá ali do lado, um cara humilde, um jovem negro, em uma época em que a eugenia era política de Estado, e mesmo assim, em meio a todas essas adversidades, ele não cedeu ao discurso fácil, ao discurso de rapina, ao discurso que visa apunhalar a nação. Ele, pelo contrário, se dedicou a conhecer a brasilidade, a perceber que o liberalismo, que essa direita americanizada, elas não são o Brasil, e que a brasilidade real reside no Brasil profundo, e por isso ele se tornou nacionalista. Eu falei, cara, tá aí. As mesmas origens, o mesmo percurso, encontrou na educação a forma de se conectar à pátria e luta por ela, não nega ela. Eu acho, cara, que o Chavoso da USP é literalmente talvez uma vítima, cara. Ele não teve os caminhos para encontrar de fato a verdade. Ele foi seduzido pelo discurso fácil, pela lógica de que não, do jeito que você tá bom. Aqui, ó, você não precisa se corrigir em nada. Aqui, ó, eu tô te estendendo a mão. Eu não tô te ensinando a pescar, eu tô te dando peixe. Tá aí. E ele se sentiu confortável. E hoje, ele foi alavancado, porque a esquerda, como ela é toda burguesa, ela precisa ter alguém com a cara da periferia. Aí elegeram ele, e agora tem a influência que ele tem. Imagino que ele ganhou uma grana também, canal, essas coisas, com a promoção que ele ganhou. Então é daí que ele não vai sair mais dali mesmo, ele não tem mais estímulos. Mas, num diagnóstico racional,
para o jovem de periferia, para o jovem pobre, para o jovem de classe média baixa. Cara, o nacionalismo é a saída. Porque o nacionalismo mostra que toda o agravamento das desigualdades sociais, a forma como a urbanização foi feita, as características que o Brasil moderno foi ganhando, sendo impressa, foi graças à influência das ideologias liberais. Graças a certos grupos, né, que não dá pra falar aqui, que, né, sociedades secretas que foram agindo por baixo dos panos para acabar com a brasilidade real, que é o catolicismo popular, que é o ser brasileiro, é o Brasil rural, o Brasil profundo. E toda essa elite que tá até hoje no poder, que utilizaram as narrativas liberais para estar lá, tanto para dominar economicamente o poder, quanto para denegrir o povo brasileiro com aquelas políticas que nós vimos na passagem do século XIX para o XX, de tentar apagar a real etnia do povo brasileiro, que é o mestiço, que a gente vê que é a maquinação política do discurso bonito, a democracia, que na verdade só lascam e são contra a nossa identidade profunda latina, cesarista. Então assim, eu acho que se a gente tá brincando lá com o exemplo de um jogo de rotas, quando você pega a rota boa, você vai lá, estuda, descobre o Brasil, descobre os Brasis, você se encontra no regionalismo, no catolicismo popular, na identidade profunda, e você caminha para o nacionalismo. Na rota Bad Engine, você vê lá aquela monte, você superpotencializa a sua síndrome de vítima. Você olha lá assim, o Brasil é um país desigual mesmo, hein? Não, mas os meios de produção têm que pertencer aqui aos oprimidos, porque a gente é oprimido. Eu tô sendo espoliado, eu tô sendo isso, e não sei o quê. É um discurso essencialmente derrotista. Você só vai insuflando a síndrome de vítima, mas você não se coloca como senhor da situação, como um projeto que você precisa, a harmonia social, a pacificação da vida política, a busca pela justiça e não pelo justiçamento. Buscar essa que você só vai encontrar no catolicismo, e não em manuais de livros vermelhos. Enfim, eu acho que esse cara aqui, cara, ele, não ironicamente, ele é uma vítima da situação que o liberalismo constrói, que é essa profunda desigualdade social, essas profundas crises cíclicas que nós vivemos, oriundas das teses liberais, seja do modelo econômico, tipicamente agroexportador sem projeto nacional, aliado a também a cultura que gira em torno do cara. Tipo assim, o comunista só existe devido à pauperização e à precarização da vida do brasileiro comum, propiciada pelas teorias liberais, seja em campo econômico, político, social. Aí o cara acaba no discurso comunista, quando a resposta real seria o nacionalismo. A resposta integral, uma resposta em defesa da economia nacional, da etnia nacional, que seria o mestiço, do credo nacional, uma vez que o liberalismo é secular e o povo brasileiro é católico. Não. Bad engine, cara, bad engine. Pra mim, tá ligado? Porque os caras não vão lutar por mim. Não. Aí eu comecei a ficar meio perdido, né? Foi também nessa época que começou o processo de impeachment da Dilma, né? Que foi lá por volta de 2015. Sim. Que eu fui a favor naquela época. Eu tinha 15 anos, tava com essa cabeça de direita. Aí eu falava, não, Dilma é bandida, corrupta, tem que sair mesmo, pá. Porque é isso, é revolta contra o sistema, mano. Eu tenho um parceiro também. Você vai direcionando, às vezes você nem sabe pra onde você tá direcionando. Exato, né? Eu tenho um parceiro que eu troquei essa ideia com ele também, lá de São Mateus, Leandro, salve. Ele também é super fã da facção central. Ele falou pra mim, naquela época ele também foi contra o impeachment, porque era exatamente, a visão eu sou contra o sistema. Quem é o sistema? É a Dilma, é o PT, então eu sou contra, tem que sair mesmo. Entendeu? A gente não tem o raciocínio, entender tudo que tá por trás disso. Só que naquela época, eu lembro que eu fazia um curso, desses cursos aí que é uns golpes que a gente cai. Continua não tendo, né? Caiu numa tese que não responde aos paradigmas do Brasil. Cara, realmente, cara, é foda, né, cara? Como todos os grandes meios, por exemplo, a academia é tomada por comunista, pago com bolsinha, né? Aí ganha bolsa de doutorado, bolsa pra pesquisa, não sei o quê. Aí vai ver a fonte do dinheiro que banca a bolsa. Aí é foda, né? O Estado Nacional todo capturado por oligarquias internacionais também. Aí você vai ver
Internet cooptada naquela época, principalmente por propaganda liberal conservadora. Academias por comunistas. Cadê o nacionalismo? Que é a saída pro Brasil. Ou seja, você vê realmente qual é a... você vê qual é a resposta objetiva e real para os problemas brasileiros quando você faz esse diagnóstico. O inimigo, ele usa de algoritmos e meios para alavancar erros. Então, você tem uma promoção progressista, marxista nos campos universitários. O algoritmo de rede favorece o surgimento de umas direita estranha por aí. Só que nunca promove o nacionalismo. Por que será que o sistema internacional, os reais donos de quem dita as músicas, por que esses caras morrem de medo quando o nacionalismo aparece? Qualquer sinal de nacionalismo é francamente castrado e vendido como fascismo e não sei o quê, e via de regra sequer deixa ele aparecer. Bom, eu acho que isso já diz muita coisa, né? O fato da sua ideologia política ser promovida em espaços públicos já me diz que ela já não é uma ameaça para o sistema. Talvez o comunismo não seja a resposta que você procure, né? Talvez esse cara ainda tenha salvação, cara. Ele ainda consegue pensar como uma pessoa normal. Deixa Caraca, cair. cara. Você caiu em muito Vou golpe. cair num golpe. Mais um. Mano, é mó brisa, porque vira e mexe, não sei se já aconteceu isso com você, que os caras ligam falando, nós tem um trabalho aqui pra você, meu pai vem fazer caiu a nessa. entrevista, pá. E aí eu fui, né, tava procurando trabalho lá, tinha 15 anos. Pô, que bosta, eu caí numa dessa, cara. Só que eu caí mais novo, eu tinha acho que 10 anos. Falaram de bolsa. Aí depois que a gente caiu nesse, tentaram outras vezes com esse negócio de emprego. Não, uma vez eu também caí nesse de emprego. Começou com uma bolsa, aí a gente foi lá na escola de informática e inglês. Aí chegou lá, venderam um curso, minha mãe meio que ficou impelida pela minha avó e eu acabei tendo que fazer o curso de inglês e de informática lá. Enfim, chegamos com uma esperança de uma bolsa, saímos no prejuízo. Depois, mais tarde, a gente já sabia que era golpe, mas eu queria fazer um curso de web design. Aí eu fiz, os caras, não, chega aí que você vai, depois você vira professor aqui, não sei o quê. Já sabe, né? Esses golpes era muito bom, cara. Esses cursinhos é foda. Foi eu e minha mãe, tadinha. Minha mãe também Nossa, super... cara. uma pessoa muito simples, né? Foi eu e minha mãe. E aí ele chegou, botou nós na sala, eu acho que o cara era um psicólogo, filho da puta, fez uma lavagem cerebral na nossa cabeça. Cara. Então, precisa fazer isso, aquilo, pá, e pum, aí é um curso, você assina aqui, não sei o quê. E ele ainda teve a cara de pau de falar assim, se você não aceitar, você vai ficar 10 anos sem conseguir trabalho. Nossa, olha isso, mano, olha essa pressão em cima, Não, mano. e eu e ela, a gente acreditou. E aí ela contratou o bagulho lá. Aí era um curso, aqueles famosos cursos que é informática, inglês e administração, né? Nossa, era cara, um ano de cada, um pacote. Aí eu fiz um ano de administração, depois eu fui começar a fazer informática, só que aí eu fiquei 1 mês, 2 meses, aí a minha mãe me tirou e falou, não tenho mais condição de pagar isso, prefiro pagar a multa do que continuar pagando, porque tá impossível. É impossível. Aí eu saí. Mas eu fiz um ano de administração, isso foi em 2015. E no final do ano, eu lembro que a professora chegou em nós e perguntou assim, quem aqui é a favor do impeachment da Dilma? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo ali tinha 15 anos, 15, 14. Nem votava ainda, né? Nem sabia nada. Todo mundo levantou a mão. E eu levantei também. Aí ela falou, beleza, por que vocês são a favor? Aí ficou um silêncio na sala, todo mundo pensativo, assim, sabe? Aí um outro falou, porque ela rouba, porque ela é corrupta. E aí eu fiquei refletindo, falei, caralho, mano, eu não sei argumentar. Eu quero saber argumentar por que eu sou a favor, tá ligado? Só falar que ela é ladrona, não sei o que, isso não... Aí eu falei, vou estudar. Aí nisso de estudar e pesquisar e pá, eu descobri que uma amiga muito próxima a mim, ela era petista, eu nem sabia, tá ligado? Tipo, a família dela é petista, o pai dela é sindicalista, pá. Falei, caralho, mano, eu vou conversar com ela. Aí eu sentei, nós trocamos um papo, e ela me explicou, porque tipo, ela tinha minha idade, só que o pai dela explicou pra ela explicou pra mim. Aí nós trocamos um papo e tal, e aí ela foi explicar. Bom, aqui a gente já entendeu como que ele vai chegar no comunismo. E aqui eu digo, cara, olha a função estratégica que é ocupar cargos de docência. Se o nacionalismo quer ressurgir, primeiramente, formar uma porrada de professores. E aqui, lógico, acaba vindo na ideia de humanas, né? História, geografia, sociologia, filosofia. Mas não só isso, cara. Olha quem deu estalo pra ele, uma professora do cursinho de informática na área de administração. E ela não fez, eu duvido muito que ela fez isso de forma inocente. E funcionou, cara, deu estalo nele. Ponto número 1, ocupar cargos de docência. Se a gente quiser ter formar uma geração
que consiga responder aos paradigmas que o Brasil vive, primeiro ponto, docência. Segundo ponto, formação de comunidade, formação de base. O pai da menina era um sindicalista, daí ele já fez a cabeça da família dele inteira, que daí faz a dos amiguinhos, não sei o quê. É necessário esse grau de militância. Você precisa conseguir explicar o nacionalismo pro senhorzinho médio. E, cara, eu acho que é até mais fácil você explicar o nacionalismo, porque o brasileiro ele já tem intrinsecamente aquela ideia de que o Brasil é o país do futuro, o país que vai pra frente. Então, eu acredito piamente que existe um entusiasmo com o Brasil. E, cara, mesmo quando a gente tava numa crise lascada, o Bolsonaro conseguiu capturar esse negócio. Olha aí o tanto de pessoa que adora ficar com bandeirinha do Brasil pra tudo quanto é lugar. Existe um patriotismo inato na nossa população. E a gente precisa saber articular isso e dar uma sustentação política real. E, cara, eu acho que só assim a gente consegue mudar essa realidade. Foi bastante interessante. Muitas semelhanças na minha trajetória com... eu fico imaginando se a minha geração não foi um grande experimento, cara. Você pode ver o quão semelhante é a trajetória de vida de todo mundo que nasceu nesse período, que vem dessa classe média baixa. E, cara... é muita coincidência, os eventos marcantes, as coisas que giram em torno e a extremização. Eu realmente acredito que 2013 foi uma guerra híbrida por conta disso. Olha como uma geração inteira foi extremizada e todo mundo acabou num polo diferente da política. Uma divisão perpétua da cidade. A unificação disso aqui vai ser muito difícil, se não só em guerra civil. Então... eu acho que eles conseguiram rachar o Brasil definitivamente ali em 2013, de uma maneira muito incipiente. O engraçado vai ser se no futuro essa brincadeirinha que o Ocidente fez aqui dentro não se torne a cobra que pique eles no futuro, né? Afinal, a gente já viu que se tem uma coisa que os Estados Unidos é bom é financiar grupo extremista que depois se volta contra ele, né? Então seria engraçado se na América Latina... eles financiando essas coisas de fragmentação política, divisão da sociedade, acabassem criando a serpente que no futuro vai atacar o calcanhar de Aquiles deles. Enfim, aí já são elucubrações. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o gostei aí no vídeo, se inscreverem no canal, cogitarem ser membros aí para financiar as ações aqui no canal. São bastante importantes. A partir de R$3 você já está no clube de membro. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo ou live. Falou!